Boa tarde, igreja e amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por verem hoje. Nós estamos a continuar no nosso curso Liberdade em Cristo. Se tens o livro, se não, não faz mal. Se tens o livro, obviamente, podes acompanhar connosco. Estamos em sessão 5, página 41. Okay? Então, nós estamos a falar hoje sobre o nosso relacionamento, sendo agora cristãos, com o pecado. Né? Nós podemos pensar que quando nos tornamos cristãos, vamos automaticamente fazer tudo certo, como se ligássemos uma luz. Né? E em pouco tempo descobrimos que não funciona assim. Não requer muito tempo para ver isso. Queremos agradar a Jesus e sentimos o seu Espírito dentro de nós, mas muitas vezes não conseguimos viver a vida cristã como nós queremos. E muitas vezes nem nos sentimos diferentes. Não sei se te identificas com isso. Alguns dos nossos maus hábitos não desaparecerem. E de repente, de facto, a nossa luta contra o pecado parece que intensifica. E porquê? Nós precisamos de compreender o que aconteceu quando nos tornamos cristãos. O que não aconteceu e como viver pela fé no poder do Espírito. Então, hoje estamos a falar sobre isso. Já vimos que no momento em que nós tornamos cristãos, algumas mudanças dramáticas aconteceram. Né? Nós temos um novo coração e um novo Espírito a habitar em nós. Agora, o nosso coração está direcionado para Deus, em vez de direcionado para o nosso ego ou o pecado. Se o cristão pecar, ele sabe isso porque o Espírito Santo lhe traz convicção do pecado. E isso, só para vocês saberem, é um sinal saudável de ter comunhão com o Espírito. Quando nós agora não tivermos convicção, é um grande problema. Né? Também temos uma nova vida em Cristo. Paulo diz assim, somos uma nova criação, ou até luz no Senhor, em 2 Coríntios e Efésios. Já não estamos em Adão, né, ou na carne, agora estamos vivos em Jesus. Nós temos um novo mestre, a nossa nova autoridade espiritual é Deus, que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele diz isso numa carta para a igreja em Colossenses. Mas o que é que não aconteceu? Isso é importante saber também, ao mesmo tempo. Vamos ver algumas coisas hoje que não aconteceram quando nos tornamos cristãos. Apesar de estarmos fundamentalmente mudados na parte central do nosso ser, parecemos iguais como antes. Né? Um dia teremos um novo corpo, mas por enquanto ainda temos a mesma carne e ossos aqui. Na sua forma mais básica, o termo carne refere-se aos nossos corpos físicos e, por extensão, aos instintos e desejos que a carne tem. Então, o conceito bíblico da carne é o desejo de fazer o que é natural para um ser humano caído. Okay? Quando crescemos, independentes de Deus, aprendemos a reagir de certa forma, de lidar com as coisas de certa forma, de pensar de certa forma. Estas novas formas, ou estas formas velhas, realmente, de pensar e comportar, são as características principais da carne. Okay? Quando nos tornamos cristãos, ninguém clicou num botão limpar nos nossos mentes. Isso era super fixe, mas o botão não existe. Paulo diz isto, aqueles que vivem de acordo com a carne, pensam nas coisas da carne. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito de Deus, pensam nas coisas do Espírito. Pois a mente da carne é morte. E a mente do Espírito é vida e paz. Porque a mente da carne é adversa a Deus. Isso está em Romanos 8, 5 a 7. A nossa própria tradução também. E olha, se tens o livro, podes acompanhar e ver os versículos e algumas notas aqui também, só para sugerir isso. Nós vemos que a carne faz parte da batalha que acontece na nossa mente. Integra pensamentos que vêm de Deus e a sua palavra, mas que se tornam a nossa forma de pensar por defeito e, portanto, a nossa forma de comportar. Assim, a não ser que tomemos passos ativos
de andar pelo Espírito, vamos automaticamente ter esses padrões de pensamentos e hábitos. Vamos recorrer àquilo que é normal para nós, para o nosso passado. Nós temos de treinar-nos, a nós próprios, a pensar de forma que está de acordo com a verdade, em vez das nossas experiências e hábitos do passado. Isso é um processo. É um processo que a Bíblia chama renovação da mente. Romanos 12, 2. E escolher deixar as formas antigas de pensar, baseadas nas mentiras, e substituí-las com novas formas de pensar baseadas na verdade. Então, carne é uma palavra pouco familiar neste contexto no tempo de hoje, mas é exatamente o que diz no texto original da Bíblia. Esta tendência pecaminosa que todos nós temos por ser humano. E a grande questão que muitos têm é: como podemos derrotar então o pecado? Como é que eu posso derrotar o pecado em mim? E nós vamos passar algumas semanas a falar sobre isso. As más notícias são que nós não podemos. As boas notícias são que Cristo já derrotou o pecado por nós. Então, o que preciso de mudar para que não andemos às voltas aqui nos mesmos padrões de pecado? Eu quero liberdade. E vamos falar sobre esta pergunta. E a chave para a liberdade é conhecer a verdade. Nós precisamos de saber a verdade sobre o pecado. O pecado em si não está morto. Longe disso. De facto, ainda é muito atrativo. Vamos ser honestos. E tenta-nos todos os dias para satisfazer as nossas necessidades. As necessidades que nós falámos sobre na primeira sessão. De obter significado, segurança e aceitação. O que é então o nosso relacionamento com o pecado agora que estamos em Cristo? Apesar de antes o pecado ser o nosso mestre, Paulo diz-nos que já não tem poder sobre nós. Okay? O pecado em si, em ti, não tem poder sobre ti agora que está em Cristo. Apesar do pecado ainda estar vivo, Paulo diz-nos para nos considerarmos vivos para Deus e mortos para o pecado. Romanos 6:11. Paulo está-nos a ajudar a assimilar a verdade que morremos com Cristo, que a sua morte terminou e também o nosso relacionamento com o pecado. Então, a lei do pecado ainda é efetiva. Como é que derrotamos uma lei que ainda é efetiva, em vigor, por uma lei maior? Através de Cristo Jesus, Paulo diz, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por exemplo, não há forma de eu conseguir voar, porque cada vez que eu tentar, a lei da gravidade vai me manter preso à Terra. E eu conheço uma forma de conseguir, que essa lei para de funcionar. O que é que eu posso fazer? Bem, eu posso entrar num avião e eu posso voar. Eu derroto a lei da gravidade pelas leis da aerodinâmica e o poder do motor. Não é que a lei da gravidade para de funcionar, mas trata-se simplesmente de eu aproveitar uma lei mais poderosa. Estás a ver? A lei que está agora a funcionar em mim, como filho de Deus, é a lei do Espírito da vida. E é muito maior e muito mais poderoso que a lei do pecado e da morte. Agora, as nossas escolhas. Okay? É claro que nós enfrentamos escolhas muito reais. Primeiro, apesar de já não pensarmos ou reagirmos de acordo com a carne, podemos escolher fazer isso. Ou, apesar do pecado já não ter poder sobre nós, podemos escolher ceder a ele. Então, apesar de nada poder mudar agora, apesar de nada poder mudar quem agora nós somos e o amor de Deus para conosco, o resultado disso no nosso dia a dia tem a ver com a nossa escolha individual. Se vamos escolher acreditar no que Deus diz e agir com base nisso ou não. Paulo em 1 Coríntios 2, 14 a 3, 3 descreve 3 tipos de pessoas diferentes. Okay? Nesta passagem vemos 3 estados espirituais diferentes. Eu vou ler e vocês podem identificar também os 3. Ele diz assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura
e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Terceira pessoa, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Obviamente o Paulo tem um problema com os cristãos, né? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Okay. 3 pessoas. Vamos ver. A pessoa natural. O homem sem o Espírito de Deus. Isto descreve uma pessoa que ainda não é cristã. Fisicamente viva, mas morta espiritualmente, separada de Deus. A viver independentemente de Deus. E vive na carne. As ações e as escolhas são impostas pela carne. De alguma forma, é escravo ao pecado. Nós estamos a assumir isso. Isto não significa que a pessoa natural vai necessariamente sentir-se infeliz. Pode ter desenvolvido formas eficazes de se sentir bem sobre si própria, independentemente de Deus. No entanto, a longo prazo, estas coisas não vão satisfazer as suas necessidades e a pessoa não tem paz espiritual para conseguir lidar com as pressões da vida. A pessoa espiritual, segunda pessoa, 1 Coríntios 2,15, fala ali. Isto é o estado normal para o cristão. Alguém que foi transformado pela fé em Cristo. O Espírito está agora unido ao Espírito de Deus, recebeu perdão, aceitação para fazer parte da família de Deus, compreensão do seu valor em Cristo, recebe ímpeto do Espírito de Deus em vez da carne. Está a renovar a mente, como já falamos, e as emoções estão marcadas pela paz e a alegria em vez da agitação. Ele escolhe caminhar no Espírito e, portanto, demonstra o fruto do Espírito. Nós temos essa passagem em Gálatas 5, 22 e 23. E ainda tem a carne, mas crucifica-a diariamente, à medida que reconhece a verdade que está agora morto para o pecado. Isto, obviamente, é o ideal. O modelo de maturidade para o qual todos nós estamos a caminhar. Mas não o consideres como um sonho impossível. Okay? Ou algo que poderá ser possível para os outros, mas não para ti. Deus diz que Ele já te deu tudo que precisas para viver assim. Pedro diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Terceira pessoa, a pessoa carnal, encontra-se em 1 Coríntios 3.3. Provavelmente o mais triste aqui. O cristão que se tornou espiritualmente vivo, que aceitou Jesus e o perdão e tornou-se filho de Deus, tal como a pessoa espiritual, mas em vez de escolher seguir o Espírito, segue os impulsos da carne. Nascido de Deus, mas obediente à carne. Ele é livre de caminhar de acordo com o Espírito. Não é escravo já do pecado, mas escolhe viver como escravo do pecado. Ou deliberadamente, ou porque está a ser enganado e simplesmente não compreende a verdade de quem agora é. Alguns sinais. A mente está ocupada com pensamentos errados, imensas emoções negativas. O corpo mostra sinais de estresse. Vive em oposição à sua identidade em Cristo e está atormentado por sentimentos de inferioridade, insegurança, insuficiência, culpa, preocupação e dúvida. Ele tende a ficar preso em certos pecados e no final sentimos-nos completamente desesperados e concluímos, erradamente, que nunca vamos escapar. A salvação do cristão carnal não está a ser
posta em causa, necessariamente, mas essa pessoa não consegue realizar muito valor eterno neste estado. E que tragédia! Quando no tempo devido ele enfrentar Deus e olhar para trás para o que podia ter acontecido. Vamos fazer uma pausa agora, ok? E vamos falar entre os grupos online sobre as perguntas. É fácil, na tua opinião, na tua experiência, um cristão agir de uma forma que não é semelhante a Cristo? Vais dar exemplos específicos de como tu tens feito isso. Okay? Nós temos as perguntas em página 45. Okay? Então, se te esqueceres das perguntas, 45. Tá bem? Vamos falar só 5, 8 minutos e voltar a mensagem. Como já vimos, Deus já nos deu tudo que precisamos para viver uma vida que lhe... Desculpem. Como já vimos, Deus já nos deu tudo que precisamos para viver uma vida que lhe agrade. Já temos todas as bendições espirituais, Efésios diz, Paulo diz em Efésios. O que precisamos então para vivermos verdadeiramente livres e dar fruto? É uma pergunta que muitos de nós cristãos queremos saber. Precisamos apenas de aprender a usar o que já temos para lidar com as barreiras ao nosso crescimento na nossa vida. Se já temos tudo, temos que usar ou aprender a usar aquilo que Deus nos dá. Mas quais são as barreiras típicas que enfrentamos? Em primeiro lugar, ignorância. Temos que ser honestos. Uma das razões porque as pessoas erram ou não crescem também é simplesmente a ignorância. Segundo, decepção. Paulo disse assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação da graça. Colossenses 2, 6 a 7. Paulo torna claro que temos que estar firmemente arraigados em Cristo para que possamos crescer. O contraste está no próximo versículo e é muito visível. Ele diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, 8. Assim das duas, ou estás a crescer no Senhor, ou estás preso a alguma forma de pensar enganadora. Estás a ver? A decepção não é fácil de descobrir. Porquê? Porque quando se está a ser decepcionado, por definição, não se dá por isso. A decepção parece ser verdadeira. E muitas vezes nós temos decepções, em que nos encontramos sem saber. As áreas comuns de decepção para o cristão incluem pensamentos como: isto pode funcionar com outros, mas no meu caso é diferente, não vai funcionar comigo. Ou eu nunca poderia ter a fé de certa pessoa. Ou Deus nunca poderia usar-me a mim. Okay? São decepções. Em terceiro lugar, conflitos pessoais e espirituais não resolvidos. Barreiras ao nosso crescimento. Para muitos, a razão principal por que não avançamos é porque temos demasiados conflitos pessoais e espirituais não resolvidos na nossa vida. Em Efésios 4, 26 e 27, Paulo diz que se não resolvermos a nossa ira depressa, por exemplo, vai se tornar amargura e falta de perdão. E damos uma brecha ao diabo. Isso é assustador, não é? O pecado dá ao inimigo uma forma de nos impedir de avançar. Uma ilustração. Última vez que nós viajamos, eu estava com a nossa filha Lilian nos braços, uma mala que eu estava a arrastar numa mão e uma bolsa carteiro, estás a ver, para o meu portátil no ombro. E eu tentei avançar no avião, mas de repente quase caí e deixar a cair a minha filha. Porquê? Quase. Não fiz. Quase. Porquê? A alça da mochila ficou presa numa cadeira. E muitas vezes nós somos assim.
Estás a ver? Há alguma coisa que nos presa assim. E às vezes nós encontramos isso de surpresa. Né? Isso acontece de surpresa. Ou outras vezes é um passo a passo. Né? O pecado, alguma coisa assim, a crescer, que nós não matamos. Quando não perdoamos, como o exemplo de Paulo, alguém, deixamos a porta aberta para o inimigo. Sendo um exemplo só. Muitos têm vindo à fé, mas não se têm verdadeiramente arrependido. E o seu crescimento tem sido dificultado. E nós ficamos presos em vários pecados ou dificuldades na vida que nos impedem de crescer. Mas temos a opção de não viver presos, mas livres agora. Okay? Jesus chama-nos a escolher andar pelo Espírito. Quando nos comprometemos a acreditar na verdade, independentemente dos nossos sentimentos, e resolvemos os nossos conflitos não resolvidos, nós ficamos verdadeiramente livres para fazer uma escolha todos os dias de liberdade. Nós voltamos à posição que Adão e Eva tinham antes da queda, antes do pecado, capazes de fazer uma escolha livre. E eu ouvi uma história de alguém recentemente que teve uma infância muito difícil, em que ele foi ignorado pelos pais e por vezes abusado por eles. Eles diziam-lhe constantemente que ele era um desperdício inútil. Isso é muito triste. Ele tornou-se cristão mais tarde e ainda mais tarde um pastor. Mas a dor do passado não desapareceu. E ele virou-se para o álcool, para tentar fugir daquilo. O álcool destruiu o seu casamento e o seu ministério. Depois de muitos anos no álcool, ele conheceu a verdade de que o poder do pecado estava quebrado na sua vida por causa de quem ele é, como filho de Deus. E ele finalmente saiu do alcoolismo, resolveu os seus conflitos espirituais e encontrou a sua liberdade em Cristo. Ele agora tem ajudado muitas pessoas a encontrar essa mesma liberdade. Porém, ele disse que não há um dia de sua vida em que a sua carne não lhe diga que ele é um desperdício inútil. Os seus padrões de pensamentos da carne não desapareceram. Mas ele aprendeu a fazer uma escolha todos os dias de simplesmente não dar atenção a esses pensamentos. Não importa quão fortes pareçam, porque estão baseados em mentiras. Em vez disso, ele faz uma escolha diária de ouvir o que o Espírito Santo diz e andar de acordo com o que é realmente a verdade. Paulo escreveu: andai pelo Espírito e não havais de cumprir a cobiça da carne. E se vocês estavam cá, quando nós fizemos a nossa série sobre, acho que foi Colossenses, nós falámos também sobre o diabo, como ele acusa o crente e tenta-nos também com estas mentiras, de quem realmente nós não somos inúteis e coisas assim. Mas nós temos uma nova identidade em Jesus, como falámos a primeira vez. Então, uma pergunta que eu ouço muito. O que significa andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito não é, primeiro, apenas um bom sentimento. Por vezes o Espírito Santo vem sobre nós de uma tal forma que nos sentimos cheios de alegria. É uma experiência muito emocional e coisas assim. Mas quando isso acontece, é uma linda dádiva de Deus. Mas estar cheio do Espírito todos os dias é muito mais que só isso. Estás a ver? Se basearmos a nossa vida em bons sentimentos só, vamos estar continuamente à procura da chave para nos sentirmos melhor. E vamos estar continuamente a procurar a Deus para termos novas experiências. Enquanto Ele quer que nós saibamos o que Ele já fez e que vivamos de acordo com isso. Estás a ver? E quando não temos os sentimentos e as experiências, o que acontece? Começamos a duvidar da nossa fé, salvação ou Deus. Então, não é só bons sentimentos. Andar pelo Espírito Santo também não é libertinagem para fazer o que quisermos. Alguns pensam que a liberdade significa fazer tudo o que querem, uma vida sem limites ou moralidade. Se experimentares isto, o pecado particular que escolheste pode parecer liberdade.
por um curto espaço de tempo, mas logo vais dar conta que é escravidão. Andar pelo Espírito impede-te de fazer apenas aquilo que queres. Paulo diz-nos assim, ele diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se apoiem um ao outro. Finalmente, e graças a Deus, não é legalismo, o que quer dizer obedecer um conjunto de regras da forma servil. Okay? A lei do Antigo Testamento revelou a natureza moral de Deus, mas ninguém conseguiu alcançar o padrão dele. Okay? Era impossível. O objetivo da lei foi de nos levar a Cristo ao ensinar-nos que precisamos dele. Paulo diz isso em Gálatas 3, 24. Porém, muitos de nós, até como cristãos, tendemos a viver como se ainda tivéssemos que obedecer certas regras da forma a sermos aceitos por Deus, ou para sermos bons cristãos. Mas Paulo diz, ele diz assim, mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 18. Então, quando nós vemos a vida para Deus como sendo uma vida de obediência a um conjunto de regras, a uma certa forma de comportamento, o nosso caminhar com o Senhor vai ser mais um arrastar sem ânimo e descobrimos que não conseguimos continuar assim. Deus não é abençoado por pessoas que obedecem porque sentem que devem fazê-lo. Ele quer que obedeçamos porque nós queremos, por amor. Quando nós o vemos como Ele realmente é e compreendemos o que Ele fez por nós e que Ele sempre nos amará, aconteça o que acontecer, isso abençoa a Deus de verdade. Andar pelo Espírito capacita-nos a viver uma vida justa pela fé. Portanto, o que é andar pelo Espírito? Verdadeira liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Paulo diz, 2 Coríntios 3, 17. O diabo não consegue forçar-te a andar pela carne. Okay? Eu não tenho que ser escravo ao pecado. Nós temos a liberdade de ser as pessoas que Deus nos criou para ser e de fazer a escolha de viver pela fé no poder do Espírito. Portanto, andar pelo Espírito é ser liderado. No Ocidente, nós dirigimos as ovelhas de trás e usamos cães pastores para os caçar. Em Israel, o pastor lidera as ovelhas da frente. As ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. E Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Em João 10, 27. Andar pelo Espírito é andar ao ritmo de Deus na direção certa. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, Jesus disse. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Nada vai acontecer se esperarmos que Deus faça tudo e nós nada. Okay? Estar ligado a Jesus não funciona se apenas um está a puxar. Só Jesus conhece o lugar certo e a direção certa para andar. Quando nós andamos com Ele, aprendemos que os seus caminhos não são difíceis e encontramos descanso para a nossa alma. Uma pergunta frequente. Como podemos saber se estamos a andar pelo Espírito? Tal como consegues identificar uma árvore através do seu fruto, podes saber se estás a andar pelo Espírito ao olhar para o fruto na tua vida. E Jesus disse isso, ele deu isso como um exemplo. Se estiveres a ser liderado pelo Espírito, a tua vida vai ser cada vez mais marcada pelo amor, pela alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e pelo domínio próprio. Paulo diz isso em Gálatas, o fruto do Espírito. Se estiveres a viver de acordo com a carne, obviamente isso também será evidente na tua vida.
Um desafio esta semana. Lê Gálatas 5, 19 e 21 e medita nessa passagem durante esta semana. Pronto, vamos acabar aqui. Se ficaste ciente durante esta sessão que estás a viver de acordo com a carne, qual é a forma correta de reagir? Simplesmente confessa. Trata de quaisquer fortalezas do inimigo. Convida o Espírito Santo a te encher e começa a viver de acordo com a tua nova identidade em Cristo. Andar pelo Espírito é uma experiência momento a momento, dia a dia. E podes escolher a todo momento e todos os dias ou de andar pelo Espírito ou de andar na carne. Mas, quando compreenderes a verdade de quem Deus é e quem tu és, por que razão queríamos continuar a andar pela carne? Vamos acabar o nosso tempo agora, online, e vamos orar um pelo outro, os nossos grupos, as células, e que possamos viver, orar que possamos viver vidas continuamente cheias do Espírito de Deus. Okay? Desafio para esta semana. Ora todos os dias, no início do dia, que Deus te ajude a andar pelo Espírito e que Ele te encha com a expectativa que Ele ouça e responda a essa oração. Bem, uma boa semana para todos e vemo-nos no próximo domingo. Abraço, tchau!